Meus amigos, tudo bem? Nós vamos continuar. Veja, eu terminei colocando a ordem de excepcionalidade, chegamos até a adoção internacional por estrangeiros, que é a última da última ratio, quando não tem mais nada o que fazer, e agora a gente vai fazer o quê? Agora nós vamos olhar essas formas de colocação em família substituta para primeiro falar de guarda, e para depois nós podemos falar de tutela. Aí eu corto o bloco e nós entramos para falar da última forma de colocação de família substituta, que é a adoção, e lá nós vamos ficar um certo tempo. Tá bom? Beleza. Veja só, a guarda, ela surgiu para tratar situações de fato. Ou seja, a guarda surgiu para aquela situação na qual a criança nasceu, pai e mãe não querem, entregam para o vizinho e vão para o mundo. O vizinho cuida da criança, casal de vizinhos. Inclusive, com o tempo, a criança os reconhece como pai, como filho. Aí chega um certo momento, esses vizinhos precisam fazer um atendimento médico. Levam lá no hospital e, claro, naturalmente, você é o pai ou a mãe. E aí? Até você explicar que focinho de porco na tomada, deu um rolo desgraçado, não deu? E cabe ali a unidade de atendimento no hospital informar isso, chamar o conselho tutelar, e aí a situação tem que ser regularizada. Até porque nós não temos a adoção à brasileira. Então vejam só, num caso como esse, talvez seja o caso, talvez sim, talvez não, uma resposta bastante complexa porque envolve vários outros aspectos, inclusive a idade da criança que está sendo acompanhada, a existência de afinidade, o fato dela não estar envolvida talvez numa situação de risco, e está sendo bem cuidada, vai envolver o quê? Se eles permanecerem esses vizinhos como responsáveis por essa criança, você tem que fazer o quê? É necessário dar a ela um título, a guarda legal. Então veja, a guarda ela surge com esse intuito, regularizar situações de fato. Infelizmente, mal ou bem, isso acontece muito, de a criança não ser cuidada por seus pais biológicos. E pior, o Estado só vai tomar conhecimento disso depois que a situação ela já está muito agravada pelo relacionamento com o vizinho. Não estou dizendo que o vizinho não vai cuidar bem, estou usando só o exemplo também, não estou dizendo que só o vizinho. Pode ficar com o tio, pode ficar com a avó, enfim, certo? Por exemplo, no caso da avó, a avó está lá cuidando da criança. Ela seria, no caso de não ficar com os pais biológicos, a segunda pessoa a se perguntar ali, você quer? A segunda, a primeira pessoa a se perguntar, você quer ficar com a criança? Tá. Só que ela já tá. E aí a avó vai lá para fazer o atendimento, vai matricular na escola, ela não tem poderes de guarda. Ela vai ter que voltar, regularizar isso junto à infância, obter o termo de guarda para poder representar ali a criança. Ou seja, a guarda em si, ela envolve ali o poder de representação ou de assistência e traz consigo responsabilidades. Então vamos lá. A guarda, ela envolve o poder de representação, / assistência, envolve o poder de representação / assistência, mais o de prestação. Veja só, prestação. E aí eu vou colocar, abrindo parênteses, material, moral e educacional. Vai cuidar da criança e do adolescente para todos os fins. E aí eu vou até colocar aqui, porque essa é uma discussão que acaba sendo cobrada, inclusive previdenciários. Então, se a avó lá, ela está cuidando da criança, ela falece, vai ficar a pensão por morte para a criança, que ela exerce a guarda, certo? Inclusive previdenciários. Ok? Então, poder de representação, assistência, mais prestação. Ou seja, a prestação está no cuidado, não só no sustento, mas moral, social, afetivo, e o poder de representação decorre da necessidade de você regularizar aquela situação de fato, certo? Outro ponto
importante aqui sobre a guarda. A guarda, ela não pressupõe a destituição. Eu não consigo colocar a criança ou adolescente junto de um tutor, num regime de tutela, ou numa adoção, se eu não tiver a destituição antes. Aqui não. Até porque é o seguinte, a guarda, ela acontece comumente para quê? Para regularizar situação de fato, eu já falei isso várias vezes. Ela decorre ali para regularizar a situação de fato. E outra característica, ela é comumente provisória. Vamos lá voltar para o caso da avó, que tá com a criança? Pois é, ela está lá com a criança, foi matricular, ela não pôde e buscou o termo de guarda. Nisso, há todo um aparato do Estado que começa a se movimentar junto do Conselho Tutelar para entender o porquê que a criança foi deixada com os avós. Nesse contexto, depois tem atendimento à genitora, ao genitor, ali a família de origem, para que eles, um acompanhamento, uma advertência a eles, e eles retomam o cuidado da criança posteriormente. Beleza, regularizamos a situação de fato, para que a criança possa ser lá matriculada regularmente na escola, e aí depois que a situação provisória se resolve, encerra-se o termo de guarda e a criança volta para a família biológica. O Estado age para resolver o problema e a criança vai para o seu seio materno, que é onde ela tem que estar, materno e paterno. Certo? Por isso, essas seriam as grandes características aqui da guarda. Tá. Só que o que acontece? Se você for olhar um pouco o estudo da guarda lá no direito civil, se você for aprofundar um pouco mais no estudo da guarda, porque veja, o que o ECA traz sobre guarda é basicamente isso. Ele vai falar ainda que é possível conceder guarda lá para as entidades de acolhimento institucional. Faz sentido. Pensa, a criança é tirada lá dos pais, é levada para um acolhimento institucional, o responsável pelo acolhimento institucional terá um termo de guarda em seu favor, porque ele vai ter que levar a criança para atendimento médico, vai ter que colocar na escola, durante o período que ela ficar lá. Certo? Beleza. Mas o ECA para por aí. Aí o que acontece? Devido às diversas situações que estão lá no Código Civil e algumas necessidades de ordem prática, nós falamos, e eu vou até pular para a próxima tela aqui, nós podemos falar em espécies de guarda. Espécies de guarda. E aí, basicamente, são 4 espécies de guarda. A gente vai falar de cada uma delas agora. Nós temos, como primeira espécie de guarda aqui, a guarda provisória. Que é o quê? Que é aquela que se dá lá no curso do processo de guarda, às vezes até mesmo antes de tutela ou de adoção, mediante termo de responsabilidade, e ela tem um caráter instrumental. Professor, como assim guarda provisória? Veja, não estou falando dessa guarda aqui. Isso aqui é regularização de situação de fato. Eu estou falando do quê? Estou falando de uma situação em que nós temos lá, por exemplo, assim, um processo de adoção ou um processo de tutela. Enquanto nós estamos rolando o processo de adoção de tutela, essa criança pode estar, por exemplo, cumprindo ali estágio de convivência. Ela vai estar lá junto de quem serão seus futuros pais para verificar se vai haver laço de afinidade. Durante esse período, eles têm o quê? Eles têm um termo de responsabilidade. E esse termo de responsabilidade outorga a eles a guarda. É uma guarda provisória. É uma guarda que se espera depois seja convertida em poder definitivo mediante adoção, porque serão reconhecidos como pai, mas pode ser que não dê certo. E se o estágio de convivência não der certo, você revoga esse termo de responsabilidade, se revoga a guarda e a criança volta para o acolhimento institucional, certo? Ela é tida aqui, então, como um instrumento. Consegue entender isso? Pensa o seguinte, a criança está acolhida, coloquei em estágio de convivência, tem que dar uma guarda lá para quem vai ficar com a criança. Espera, opa, a convivência foi positiva, adotou, virou filho, acabou-se.
Chegou lá, ficou desses 30, 60, 90 dias que pode ficar, não deu certo, volta. Depois revoga o termo de guarda, certo? Essa é a guarda provisória. Se fala muito de guarda provisória com esse intuito também, certo? Beleza. Aí se fala também em guarda definitiva. Há quem critique, mas ela acaba acontecendo, pessoal, em alguns casos, quando nós temos o seguinte, quando nós temos colocação junto à família extensa. Não querendo adiantar a cena de capítulo futuro, não querendo adiantar aqui cena de capítulo, né, de capítulo futuro, mas o que acontece, pessoal? Avós e irmãos, né, avós e irmãos não podem adotar. Então eu vou até colocar aqui. Acontece muito com avós e irmãos, mas pode acontecer com o tio, porque assim, o tio pode cuidar da criança para o seu guardião, mas não tem interesse em adotar. E aí ele vai ficar com aquela criança até ela crescer e tocar a própria vida. O avô, o irmão também não pode adotar, vão ficar como guardiães, vão ficar como representantes. Veja, volto às premissas gerais, vão ter o poder de representação e vão cuidar da prestação material, moral e educacional daquela criança, daquele adolescente, até atingirem a maioridade, mas não vão adotar. E aí, nesse caso aqui, ela é tida como definitiva. A expressão é criticada, mas não tem uma melhor expressão. Porque diz, a guarda ela tem a característica da provisoriedade, mas aqui é uma guarda que fica definitiva mesmo. Então é importante que você saiba, até para você, depois que aprofundar o estudo, não começar a confundir uma coisa com uma outra e achar que está tudo errado. Tá? Beleza. Nós temos ainda, e aqui são bem tranquilas, né? A guarda derivada. E vejam, a guarda derivada ela se dá, né, no processo de tutela. Né? Por quê? Porque no final das contas o tutor também tem um termo de responsabilidade. Também é o guardião da criança durante o exercício da tutela. Então, dita derivada, ela decorre da tutela. Tá? Pouca importância prática aqui, mas é só para você não confundir. E tem uma que é dita ainda, espécie, que é uma dita excepcional. Que eu até falei para vocês agora, que é aquela situação na qual nós temos uma falta eventual. Eu vou te dar um exemplo. Olha só. Eu tenho 5 anos de diferença para o meu irmão, tá? E, inclusive, ele é um irmão adotivo. Ele está conosco desde os seus 3 anos de idade, eu tenho 5, na verdade, quando ele foi adotado eu tinha 8 e ele tinha 3. Aí vamos supor que quando eu estava com 20 anos, 22 anos, 22 anos, os nossos pais decidiram viajar para a Europa. Ficar lá 60 dias, porque iam fazer um curso para lá e aproveitar para visitar, certo? Eles foram. Eu com 22 anos, né, fiquei com meu irmão, que teria ali 17, certo? Então 5 anos de diferença. 17 anos, eu 22. Tá? Não aconteceu isso, mas eu estou tentando criar um exemplo para vocês. Beleza. Aí, eles vão. 17 anos, eu estou ali, ele vai se virando, eu vou me virando, ele está ali fazendo pré-vestibulares, que é o período, e aí ele encontra surge uma oportunidade de emprego para ele. E é muito bom esse emprego, porque ele quer fazer faculdade de administração, ele vai trabalhar no escritório e tal, lá para fazer algumas coisas, ele gostou. Certo? Ele quer, conversei com ele, a oportunidade é boa, ganha uma grana legal, ok. Ele vai lá para assinar o contrato. Chega lá para assinar o contrato, o que eles pedem? Queremos os pais. Porque a legislação trabalhista exige que os pais participem da assinatura do contrato como assistentes dos filhos, quando o filho não é maior de 18. Aí, ele, e agora? Pai e mãe tem que voltar? Eu posso ir junto à vara de infância, requerer um termo de guarda excepcional para assisti-lo tão somente na assinatura do contrato. Guarda excepcional. Beleza? Top? Então, tá aí para você na tela as informações sobre as 3 espécies. Volto a dizer, no ECA tá isso.
No ECA tá isso. Tá? Mas aí tu fica sabendo da existência. Ok, tutela. Veja, a tutela, pessoal, e aqui ela vai ser tratada comigo de forma extremamente objetiva, ela é muito melhor desenvolvida e desenrolada lá no estudo do direito civil, tá? Mas a tutela nada mais é do que o quê? Do que uma medida protetiva, certo? Para exercer atos de representação e assistência de patrimônio. Então, vamos lá, é uma medida para, né, auxiliar na administração cuidados com o patrimônio. Eu e minha esposa viajamos de carro. O Caio tinha ficado em casa com a avó, sofremos um acidente, eu e ela falecemos. Nós tínhamos bem um carro, uma casa, meu estúdio aqui. O que vai acontecer? O Caio herda. Só que o Caio é uma criança, uma pessoa absolutamente incapaz. Nesse caso, né, o rompimento, veja só, o rompimento da relação familiar se deu com o falecimento ali do poder familiar, se deu com o falecimento dos dois pais. Nesse caso, a avó vai ser tutora do Caio. Ela vai exercer esse poder de representação para ajudar na gestão do patrimônio dele. Afinal de contas, o Caio não vai conseguir cuidar da casa, do carro e dos equipamentos aqui do estúdio. Certo? Basicamente essa que é a ideia, tá? Então visa o quê? Visa suprir, eu vou até colocar assim, suprir uma carência. Uma carência de representação legal. Certo? E aí ela pressupõe a destituição. Eu vou colocar de forma mais ampla o rompimento. Pode ser a destituição, mas pode ser o caso de falecimento, que eu exemplifiquei agora há pouco, né? Rompimento do poder familiar. Essa é a grande distinção que você tem da tutela para a guarda. Na tutela eu não pressuponho a destituição do poder familiar, aqui eu vou pressupor. Vou pressupor que não existe mais essa relação, né, de poder familiar. Top! Tutela tá aí para vocês? Acredite, é isso. Tela para você dar uma olhada, deu o teu print, voltou para mim, encerramos esse tema. Eu vou fazer um corte de bloco e a gente volta depois para tratar exclusivamente do quê? De adoção.